Irmãos, no último final de semana, último domingo, de uma forma específica, o que nós celebramos? O quê? A Páscoa, a ressurreição de Jesus. De hoje, uma semana. E depois disso, o que vem? O que acontece agora? Uma semana foi a Páscoa, nós já celebramos a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou, e agora? Assim como Jesus marcou a vida de muitas pessoas nos 3 anos de ministério, no tempo em que ele andou, viajou, treinou, ensinou seus discípulos, ele também marcou a vida de muitas pessoas pouco antes da sua morte. E logo depois da sua morte, a sua ressurreição, ele também marca a vida de algumas pessoas, ele encontra com algumas pessoas, ele fala com algumas pessoas, e esse encontro com Cristo ressurreto marcou a vida de alguns homens, algumas mulheres, e o testemunho deles chegam até nós hoje. Tem muitas lições que a gente pode aprender, mas de hoje, de uma forma especial, nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, encontrando vitória no caminho da frustração. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. A partir do versículo 13. Alguns textos na Bíblia marcam a gente, algumas passagens nos marcam de uma forma especial, porque em alguns momentos a gente se parece muito com os personagens, com homens e mulheres descritos ali. E eu desconfio que em algum momento da jornada você possa ter se parecido com esses 2 discípulos que o texto conta para nós, narra o episódio deles e do encontro deles com Cristo. Lucas 24, versículo 13 em diante. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E nessa mesma hora
levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O texto diz para nós que 2 discípulos saindo de Jerusalém seguiam o caminho de uma aldeia chamada Emaús. E enquanto eles caminhavam, conversavam e discutiam a respeito dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, Jesus aparece até eles. É natural que os discípulos estivessem preocupados, confusos, porque o resumo daqueles últimos dias tinha sido terrível. Não foram dias fáceis. Primeiro, a traição, depois Jesus sendo preso, depois Jesus sendo condenado, a multidão se levantando contra Jesus, depois a morte do Senhor Jesus. O dia, as nuvens cobriram o dia, o sol se escondeu, Jesus é sepultado, a tristeza vem. O medo que bate no coração dos discípulos, além de tudo, é de que agora viesse uma perseguição, eles não tivessem mais ninguém, que agora eles fossem expostos muito mais do que antes. É natural que viesse o medo, a insegurança, um tipo de pavor no coração desses homens. Para os que seguiam Jesus e apostaram tudo em Jesus, a crucificação significava o sepultamento definitivo das suas esperanças. Aqueles que acreditavam num Jesus apenas terreno, num governante terreno, o sepultamento de Jesus era também o sepultamento das suas esperanças. Mas no meio da caminhada, em plena caminhada, o Senhor Jesus se aproxima deles, e Jesus anda com eles, e Jesus conversa com eles. Foram 11 quilômetros de caminhada, com o próprio Jesus andando e falando com eles. Provavelmente 3 horas de conversa, 3 horas eles ouvindo o Senhor Jesus falando com ele. E os discípulos não reconhecem que era Jesus. Por quê? Por que os discípulos não reconheceram que era Jesus? Mas como é possível não reconhecer? É possível. Porque, humanamente falando, não tinha a menor chance, a menor possibilidade de encontrar Jesus ali. Porque Jesus estava morto, sepultado, já há 3 dias. Humanamente falando, não tinha chance de Jesus estar ali. Segundo, eles não reconhecem Jesus porque, assim como todos os outros discípulos, eles não acreditavam que Jesus morreria. E se eles não criam que Jesus ia morrer, muito menos que Jesus ia ressuscitar. Eles não entenderam, apesar de Jesus ter avisado, apesar das Escrituras avisarem, eles não compreenderam isso. Jesus vem, anda com eles, eles estavam voltando para casa, deixaram o projeto que havia, voltam tristes, sem esperança, descumprindo a orientação que Jesus tinha dado, porque Jesus deu uma ordem: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Mas esses 2 se juntam e começam a voltar para a aldeia de Emaús. São só 11 quilômetros, mas eles deixam o lugar onde Jesus havia mandado para que permanecessem. Jesus começa a interagir com eles. E ele pergunta: por que vocês estão preocupados? Por que você está preocupado? Qual é a conversa de vocês? Por que vocês estão atribulados? O que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aí eles respondem. Só que a resposta deles põe para fora o coração deles. O que havia dentro desses discípulos vem para fora com a resposta. A resposta que eles dão é: ele foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Era um varão profeta. A resposta deles traz o coração deles para fora. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão afirmando que Jesus era apenas um profeta como todos os outros. Todos os outros profetas morreram. Jesus era mais um deles, um grande profeta. Eles tinham expectativas em relação a Jesus, mas eles viam Jesus apenas como um profeta
que morreu como os outros. Aí Jesus vem e explica as Escrituras. Jesus vê a necessidade de começar a contar as Escrituras e diz a passagem para nós, versículo 27, que ele expunha, começou lá em Moisés, discorrendo por todos os profetas, foi contando tudo que a Bíblia dizia a seu respeito, do que as Escrituras já diziam do Messias prometido, o Filho de Deus, que era o próprio Senhor Jesus. E ele revela para aqueles homens que tudo o que tinha acontecido estava plenamente de acordo com as Escrituras. Era necessário que aquilo acontecesse. Quando Jesus expõe as Escrituras, Jesus vai dizendo para eles o que precisava acontecer. Nada fugiu do controle, o plano está sendo cumprido. Em outras palavras, é isso que Jesus vem dizer para eles. Quando o nosso coração esfria, o que a gente faz? Existem recursos que a gente faz para esquentar o corpo. Eu achei que hoje fez mais calor, estava mais quente do que ontem. Bem mais quente. Estou vendo gente aqui se abanando, com lequinho, com boletim. Mas conta para mim o que você faz quando esfria muito e de repente. O que você faz? Que recursos você tem para esquentar o corpo? Tem lugar que a gente tem que pôr 2, 3 meias. Tem lugar que a gente tem que pôr 2 calças. Tem lugar que a gente tem que pôr um monte de blusa por baixo e depois uma jaqueta por cima. Sempre que eu lembro disso, eu lembro da minha mãe, porque antes de inventarem a bolsa térmica, o que ela fazia para esquentar o pé, porque ela dizia que o pé frio não deixava ela dormir. Então, em Taubaté, na época de inverno, fazia muito frio também, e ela criou uma alternativa. Ela pegava um tijolo, punha no fogão, esquentava bem o tijolo. Ela enrolava em panos, punha na beira da cama e pôr o pé para dormir. E um dia a gente falou, mãe, isso uma hora vai dar errado, hein? Vai queimar o pano aí. Passou um tempo, um dia no café da manhã, eu e meu irmão descemos para tomar café, meu pai já estava trabalhando, e ela vem com um sorrisinho no rosto. E a gente pergunta o que foi, ela falou assim, vocês não acreditam. Acordei com cheiro de queimado. É mesmo, acordei de madrugada, estava queimando o pano por dentro, mas não aconteceu nada, tirei, apaguei, não aconteceu mais nada. Hoje em dia tem alguns recursos, Você pode esquentar uma bolsa térmica, uma garrafa PET, não pode pôr água tão fervendo porque vai derreter a garrafa PET, mas tem algumas coisas. Quem é casado, bem casado, dorme agarradinho, é uma coisa boa demais. Você põe 2 cobertores e abraça o outro, quem está do seu lado. Os maridos mais amorosos deitam no lugar da esposa mais cedo para esquentar a cama. Não é verdade? Vocês não fazem isso? Aqui em Limeira não precisa, Mas quem morou em Curitiba sabe o que é isso. Quando o frio apertava, Gabriel e a Júlia não tinham como esquentar, eu deitava em cima deles. Até ficar bem quentinho. Orava com eles, saía e eles dormiam ali. Eles eram pequenos, Agora a gente pode inverter, Eles podem deitar em cima de mim para me esquentar. Mas quando o coração esfria, o que a gente faz? Não tem cobertor para aquecer o coração. Quando o coração da gente desanima, quando o coração da gente começa a se distanciar do Senhor Jesus, a ponto de não reconhecer mais a presença dEle, de não identificar mais a palavra dEle, de não perceber que é Ele agindo, é Ele fazendo, e que Ele tem planos na nossa vida, o que a gente faz para reaquecer o coração? Que atitude a gente pode tomar? Tem algumas. E eu quero compartilhar com você algumas dessas. Esses homens, quando vão chegando perto de Emaús, eles percebem que o viajante, o caminhante, ia embora. Jesus fala que vai passar adiante. E eles insistem para que Jesus ficasse. Já era noite, já era tarde, não convém continuar a viagem sozinho, fica com a gente. Jesus entra. E quando eles vão comer, sentam-se à mesa, diz que Jesus tomou o pão, Ele abençoou, e Ele partiu, e no que Ele entregou o pão para aqueles homens, aí eles reconheceram quem era. Era o próprio Senhor Jesus.
Mas naquela hora o próprio Senhor Jesus desapareceu da presença deles. A morte de Cristo na cruz do Calvário, embora difícil de ser digerida pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, cumpriu plenamente as profecias a respeito dele. Era indispensável, eu e você sabemos disso. Mas eles não tinham pleno conhecimento dessa verdade. A ressurreição de Jesus é cumprimento das promessas de Deus. Jesus ressuscitar é cumprimento da palavra do Senhor. Ele precisava ressuscitar. Ele vive eternamente e você precisa crer nisso. E por causa disso, nós podemos encontrar vitória no caminho da frustração. Esses homens estavam frustrados, tristes, desanimados, cansaram de esperar, voltaram para a vida antiga, abandonaram o projeto de Jesus, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Jesus morre, passam 3 dias e eles começam a voltar para casa. Todos nós queremos vitórias. Todos nós queremos vitórias. E nós queremos vitórias em várias áreas da nossa vida. Tem gente que corre atrás de sucesso. E muitas vezes alcança sucesso, mas sem vitória. Porque vitória e sucesso são coisas diferentes. Vitória e sucesso são coisas muito diferentes, que têm origem diferente e têm um final diferente. Pessoas vitoriosas, elas não vivem para provar alguma coisa para alguém. Pessoas vitoriosas, elas não vivem para ter reconhecimento. Esses 2 discípulos abortaram o projeto de Jesus, o que Jesus tinha dito, falado para eles, a ordem que ele havia dado. A sensação era de derrota. Derrota total, muito grande. Só que o próprio Senhor Jesus vai atrás deles e restaura a possibilidade de vitória, a possibilidade de conquista, de alcance. Mesmo em meio à frustração, é possível provar de uma grande vitória. E eu quero aprender com você, vou compartilhar algumas coisas sobre o caminho da vitória, para alcançar vitória, mesmo no caminho da frustração, mesmo quando nós saímos fora da vontade do Senhor, aquilo que Ele já estabeleceu para nós e nós sabemos, mesmo quando estamos errantes, é possível retornarmos e andarmos no caminho da vitória. Agora, era a hora que você podia falar um amém, glória a Deus, eu estava esperando uma palavra dessa, eu precisava ter certeza que tem jeito de voltar atrás. Tem gente que precisa ouvir isso, é possível retornar, e o próprio Senhor Jesus vem na direção deles e Ele vem na nossa direção. Eu vou contar para você algumas falhas, pelo menos 4 falhas que esses homens apresentam, do porquê eles caminhavam no caminho da frustração, e como o Senhor Jesus reverte isso para o caminho da vitória, e eles podem retornar para Jerusalém, e tendo encontrado, conhecido e reconhecido o Senhor Jesus. Primeiro erro que eles cometem, é que eles criaram falsas expectativas, e eu e você muitas vezes corremos o risco de criar falsas expectativas. Versículo 21, está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Você pode ler junto comigo? Lucas 24, versículo 21. Juntos? Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Eles criaram falsas expectativas. Mas eu preciso dizer para você, às vezes nós temos falsas expectativas e esperamos coisas que nós não calculamos, principalmente coisas que Deus não disse que faria. Mas é verdade que a realidade é melhor. A realidade é muito melhor. É muito melhor. Muitas das nossas frustrações, das tristezas que a gente vive, são decorrentes de expectativas infundadas. Deus não disse, a palavra do Senhor não prometeu, e a gente fica esperando aquilo acontecer, e aquilo não acontece, e a gente se revolta, a gente se frustra, e a gente não tem coragem, muitas vezes, de dizer que a culpa é de Deus, e a gente começa a apontar o dedo para outros. Alguns chegam a dizer, por que, Senhor? Por que eu? Ou por que não eu? Por que comigo?
Meu Deus, tem gente engravidando que não queria engravidar, porque eu que sonhei ser mãe não engravido, porque eu que sonhei ser pai, minha esposa não engravida. Por que, Senhor? Tem gente criando expectativas em relação a emprego, em relação à posição, expectativas em relação aos filhos, que os filhos façam isso ou façam aquilo, ou sejam isso ou sejam aquilo, de coisas que Deus nunca disse que faria. É muito fácil se frustrar quando a gente cria expectativas que estão em desacordo com a palavra de Deus ou que não tem base na palavra dele. Jesus nunca fez propaganda enganosa. Jesus nunca supervalorizou qualquer coisa. Ele sempre deu o valor devido. Aquilo que tinha muito valor, extremo valor, ele deu extremo valor. Aquilo que tinha pouco valor, ele deu pouco valor. Por isso que ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas vos serão acrescentadas, falando de comida, de sustento, de dinheiro, de roupa, tudo isso o Senhor vai dar. O que tem mais valor? O tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói. Isso tem valor. Jesus nunca fez propaganda enganosa. Mas os judeus aguardavam um líder político. Os judeus aguardavam um tipo de Messias que era apenas terreno. Os discípulos também tinham essa ideia, ainda que eles estivessem testemunhando de quem era Jesus, dos seus milagres, das suas obras, eles também alimentavam dentro deles a expectativa de que Jesus fosse acabar com o Império Romano, libertar o povo judeu, de que ele fosse ser o rei dos judeus. Inclusive, isso estava lá na cruz. Jesus, rei dos judeus, como forma de zombaria. Essa era a expectativa. Um rei terreno, um rei humano, para esse mundo, para esse tempo. Não se deixe levar por falsas expectativas, porque o que é de verdade é muito melhor. A realidade é muito melhor. Qual que é a realidade? Jesus, ele veio para trazer um reino que não é terreno, mas um reino que é espiritual, um reino que não é passageiro, mas um reino que é eterno. Uma realidade muito maior, incomparavelmente maior, uma libertação que ultrapassava o campo terreno, físico, natural. Jesus não foi o rei dos judeus, Jesus é o rei dos reis, Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, Jesus é o Criador de todas as coisas, Jesus é o sustentador da vida, o Criador do universo, o governador máximo sobre todas as coisas, o Deus encarnado, o único mediador entre Deus e os homens, a brilhante estrela da manhã. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso é muito melhor do que ser o rei dos judeus. Não crie falsas expectativas. Fique com aquilo que a palavra diz que Cristo é. Isso é certeza de sair do caminho da frustração e partir para o caminho da vitória. A realidade sobre Jesus era infinitamente maior do que qualquer expectativa que esses homens tinham a respeito dele. Era muito maior. E Jesus vem para dizer isso. Por isso, quando ele expõe as Escrituras para eles, é para mostrar quem realmente ele era. Mas eles ainda não reconheceram que era Jesus. Segunda lição que eu aprendo, quero compartilhar com você também, está no versículo 19 a 21. O caminho da frustração é um caminho de gente que fica preso ao passado. O caminho da frustração é um caminho de gente que fica amarrado a coisas do passado. Diz assim o texto: ele lhes perguntou, que coisas são essas que vocês estão falando? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, era poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Esses homens ficaram presos ao passado. Os olhos dos discípulos ficaram impedidos de conhecer Jesus, de reconhecer Jesus, porque estavam presos aos acontecimentos do passado. Qual passado?
passado recente. O passado recente. Um passado de 3 dias. Eles estavam presos a um passado de 3 dias, por isso não conseguiam reconhecer que Jesus estava ali com eles. Tem gente presa a um passado recente e tem gente presa a um passado distante. Tem gente amarrada ao passado, não desfruta do melhor no presente. Tem gente que só olha e fala, aquele tempo é que era bom. Naquela época é que era boa. E aí não consegue aproveitar tudo que tem de bom hoje, porque está preso, está olhando para trás. Não consegue usufruir das coisas de hoje. O futuro dos filhos de Deus, do Deus vivo, está nas mãos dele mesmo. As más experiências do passado, ainda que de um passado recente, não precisam determinar o nosso futuro. Guarda isso. As más experiências do passado não precisam determinar o futuro. Ele pode ser transformado com a presença e a palavra de Jesus. Eu não preciso ficar preso ao passado, amarrado a nada. Eu posso continuar a caminhada, a jornada, junto com Jesus. Tem gente amargurada demais. Tem gente triste demais, por coisas que não voltam mais. Tem gente rancorosa, tem gente sofrendo, porque não consegue olhar para frente. Não consegue olhar para esse tempo, esse momento. O que tem de bom aqui? O que tem de bom aqui? É como a gente senta para almoçar, famílias que têm as suas lutas, que não é fácil colocar o alimento na mesa todos os dias. E às vezes os filhos questionam por que não tem mais aquilo ou aquele outro que já teve. Ou se você sentar para comer pensando só no que já foi, vai ser muito sem graça. Tem que usufruir, aproveitar o que tem agora. Esses homens ficaram presos ao passado, e o passado não deixou que eles percebessem que Jesus havia ressuscitado. A chegada de Jesus no caminho da frustração é para redirecionar a nossa vida. Por isso, conversão. Conversão. Ir para o caminho certo. Mudar de direção, mudar de caminho. Tem gente presa a um passado recente, a um passado distante. Talvez você não se veja preso totalmente, mas alguma coisa ainda enrosca você lá. Você podia reconhecer isso, pedir perdão para o Senhor e pedir para Ele te libertar, para Ele cortar isso, para romper qualquer laço do passado. As experiências do passado, elas devem nos impulsionar para frente, não nos amarrar. Tudo que nós já vivemos, as coisas boas e as coisas que não foram boas, é para nos impulsionar e não nos prender. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Não fique preso ao que já foi. Versículos 25 e 27 conta para nós de uma forma clara que esses homens desistiram do projeto que Jesus havia estabelecido para eles. Não desista. Não desista. Continue esperando e aceite ajuda para crer. Eles desistiram. Quando eles saem de Jerusalém e partem para o caminho de Emaús, rompem a ordem que Jesus havia dado para ficar em Jerusalém. É verdade que os discípulos que ficaram, talvez não estivessem entendendo nada, mas eles ficaram juntos. Um ajudava o outro, um fortalecia o outro. Mas esses dois, num dado momento, decidiram voltar. Então lhes disse Jesus, 25, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Não desista. Você pode levar essa palavra para a sua vida com Deus. E você pode levar essa palavra também para a sua vida com outras pessoas.
que precisam ser abençoadas por você, por Deus através de você. Não desista, não desista, não desiste agora. Esses homens esperaram até o 3º dia, e a profecia dizia que Jesus ressuscitaria exatamente ao 3º dia. Só que pouco antes de Jesus se manifestar, ressurreto, eles saem de Jerusalém e vão caminhando de volta para a vila deles. Como se dissessem assim: vamos começar do zero. Não deu certo. Vamos voltar para a vida antiga. Vamos voltar para onde nós paramos há 3 anos atrás. Aí Jesus vem na direção deles, oferece ajuda e começa a expor mais uma vez as verdades da Escritura a respeito dele. Você sabe que gente desanimada atrai gente desanimada. Gente frustrada atrai gente frustrada. Gente para baixo só atrai gente para baixo. Se você passa por um período de esfriamento, um período de desânimo, a última coisa que você deve fazer, ou melhor, você não deve fazer nunca, é procurar gente que você já enxergou que está desanimado, porque a gente tem um poder, não sei se você já descobriu isso, a gente tem um poder de identificar quem está igual a gente. Você não tem esse poder? De bater o olho e falar assim: vou conversar com fulano, ele está tristinho igual eu hoje. Fulano está com uma cara amarrada, certeza que ela também não gostou, vou lá falar com ela. É ou não é? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Vou falar com ela que não gostou. Eu também não gostei, vou falar com ela. Ninguém se sente desafiado e fala assim: não, vou falar com o fulano, ele gostou muito, uai. Né? A gente tem uma tendência a procurar gente que está ruim igual a gente. Não faça isso. Não faça isso. O texto não conta qual dos 2 discípulos tomou a iniciativa, mas com certeza algum chegou com a ideia. Não é verdade? Alguém chegou para o outro e falou assim: e aí, vamos embora? Rapaz, estava pensando isso mesmo, hein? Sempre tem um para te puxar para baixo. Foge de gente que vai te levar para baixo e para longe do Senhor. Foge de gente que vai te convidar a desistir. Foge de gente que vai fazer você olhar para a vida antiga como se fosse melhor que a vida atual após Jesus. Um discípulo não fez bem para o outro, e ambos fizeram mal um para o outro. Ambos concordaram em deixar o projeto e voltar para trás. Um tomou iniciativa, nós não sabemos qual deles. Alguém teve essa ideia. Também é verdade, eles contam, que eles reconhecem que as mulheres naquele dia foram ao túmulo, levantaram cedo, foi uma surpresa para eles, foram ao túmulo, não encontraram o corpo, tiveram uma visão de anjos. É interessante que eles dizem, né? Tiveram uma visão de anjos que dizia que ele está vivo. Alguns dos nossos, alguns homens, foram lá e realmente não encontraram o corpo, mas ninguém viu. Você entendeu? Mas ninguém viu. Eles foram tendo provas, indícios de que Jesus não estava morto, havia ressuscitado. Mas como eles haviam desistido do projeto, eles não tinham mais capacidade de enxergar. Perderam a capacidade de enxergar, de reconhecer que era Jesus e o que Jesus tinha para eles. A desistência já estava instalada no coração deles. A desistência já se instalou no seu coração? Tem jeito. Você pode desinstalar. E tem alguém que sabe direitinho qual fio cortar para não explodir tudo. Tem lá centenas de fios. Tem alguém que sabe direitinho qual fio desligar para reaquecer o coração. E esse é o próprio Senhor Jesus. Ele sabe muito bem. Mas fica um conselho aqui para você e para mim. Não se conecte a pessoas que estão congelando quando você anda desanimado ou desanimada. Não gaste seu tempo ouvindo o desânimo de pessoas quando você está desanimado. Mira bem.
em quem você percebe que está ardendo. Foca em quem você percebe que está andando com Jesus. Foca em quem você sabe que já encontrou com Jesus, como as mulheres. Eles poderiam ter ficado e falado assim: conta mais para nós. Como é que é? Conta de novo. O que o anjo disse? Não, o que vocês viram? Não, fala de novo. Não, não é possível. A pedra não estava lá? Não, conta de novo. Mas e os guardas? Eles podiam ter ficado ali, esperando. Mas o Senhor Jesus é tão amoroso, tão cheio de graça, tão misericordioso, que vai atrás desses homens. Mas fica para nós o alerta: não desista. Espere em Jesus. Só em Jesus e nas promessas de Jesus. Mas espere. Não seja levado pelas aparências. Essa é outra lição que eu quero compartilhar. A aparência não era boa, era de derrota, era de fracasso. Por isso Jesus vem e propõe que eles conhecessem a fundo. O que eles conheciam era superficial. Ainda era superficial. Quando Jesus expõe as Escrituras, é para que eles conhecessem a fundo tudo que havia sido dito a seu respeito, como era necessário que ele padecesse, morresse e depois ressuscitasse. Eles não creram nas palavras de Jesus, enquanto Jesus era vivo antes de morrer e ressuscitar. Eles não creram nas Escrituras, talvez não tivessem dado o devido valor, porque sempre alertou que Jesus precisava morrer e ressuscitar. Apesar da aparência de morte, a realidade era de vida. A aparência era de morte, mas a realidade era de vida e vida eterna. As aparências enganam aqueles que não conhecem a realidade. Quem não conhece a realidade é enganado pelas aparências. Por isso Jesus vem e expõe as Escrituras para eles. Quem esteve aqui ontem no treinamento, para professores e gente que tem interesse em trabalhar com escola dominical, ensino de educação infantil, educação cristã infantil, nós ouvimos ontem o pastor Gilberto Celete, e ele deu um exemplo muito interessante, muito fácil. E eu quero usar o mesmo exemplo que ele deu ontem, quando ele disse o seguinte: quem precisa conhecer uma nota original, ele deu exemplo no pedágio, né, que quando paga com uma nota de 50, o caixa no pedágio vira contra a luz e vira para todo lado e olha para lá, olha para cá, olha para lá, para cá, antes de receber. Qual é o jeito de reconhecer uma nota falsificada? Foi a pergunta que ele fez para nós. Conhecendo uma nota verdadeira. Sabendo as marcas de uma nota original. Quais são as marcas de uma nota original? É assim que a gente reconhece. Por isso, conheça a fundo. Não se deixe levar pelas aparências, mas conheça a fundo. É por isso que a gente propõe o curso básico de Teologia Reformada, é por isso que a gente ensina a palavra aos cultos, é por isso que nós temos a escola bíblica dominical todos os domingos de manhã, é por isso que a gente tem os grupos de estudo durante a semana, é por isso que a gente ora junto. Por isso que nós temos reunião de oração segunda-feira às 7h30, terça-feira às 15 horas, quinta-feira às 6 da manhã, culto com adolescentes, na sexta-feira às 7h30, com jovens, sábado às 8 da noite, terça-feira com as crianças às 7h30. Sabe por quê? Para a gente conhecer a fundo. Para nós não sermos enganados, não sermos levados pelas aparências, mas conhecermos a fundo. Não se deixe enganar. Talvez você esteja aí precisando de um aquecimento, de um reavivamento, para poder mergulhar nas Escrituras mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez. As Escrituras têm poder para reaquecer o nosso coração. Jesus reaquece o coração daqueles 2 discípulos e reaquece o coração deles com a sua presença e expondo as Escrituras. O coração daqueles homens volta a ferver e eles contam isso. Você não percebeu que o coração estava ardendo enquanto ele falava? É verdade, estava ardendo. Mas eles só percebem isso depois que Jesus sai de perto deles. Seu coração tem andado mais frio, mais indiferente, mais distante. Você precisa se aproximar das Escrituras. Das Escrituras. Salmo 119:11. Quem não sabe de cor vai ter a chance de decorar agora. Guardo no coração as tuas
palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Deu para decorar? Salmo 119, 11. Guardo as tuas para não pecar contra ti. Conhecimento das Escrituras, mergulhar nas Escrituras é o melhor jeito de ter o coração reaquecido, porque o Deus das Escrituras está presente quando nós lemos. O Deus das Escrituras está conosco do nosso lado, mas o Deus das Escrituras está em nós através do Espírito Santo. Por isso Ele mesmo pode reaquecer, Ele pode reacender a chama, e ninguém mais pode apagar, mas você tem que manter ela acesa. Por fim, a experiência que esses homens tiveram, e ela serve para nós, para você não andar no caminho da frustração e voltar para o caminho da vitória. Não guarda isso tudo só para você. Não guarde só para você. Eles estavam chegando em Emaús, Jesus faz menção de ir embora, de passar adiante, eles falam, não, já é muito tarde, o caminho é perigoso, existem malfeitores, entra, fica com a gente. Jesus entra, e aí acontece o episódio da ceia, Jesus desaparece. Aqueles homens, na mesma hora, diz o texto, imediatamente, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. O mesmo caminho perigoso, o mesmo caminho com salteadores, escuro, todo perigo, eles não viram problemas em voltar para Jerusalém. Versículo 33, diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aí eles foram contar, nós vimos Jesus, nós encontramos Jesus, Ele veio ao nosso encontro, nosso coração ferveu, aqueceu, e quando Ele foi partir o pão, nós percebemos que era Ele, e Ele desapareceu na mesma hora, e nós viemos correndo para cá, nesses 11 quilômetros, nós viemos numa disparada só, para contar para vocês, para compartilhar. Não dá para guardar só para nós. Eles se conhecem Jesus, e a primeira coisa que eles fazem é voltar para contar de Jesus. Já era tarde, era noite, perigoso, mas a urgência da proclamação era maior que os obstáculos. Fica comigo. Presta atenção, a urgência da proclamação do Evangelho precisa ser maior do que qualquer obstáculo. O Evangelho precisa ser proclamado a todo tempo. E se você tem provou de Jesus, você precisa proclamar essa verdade por onde você anda, onde você passa, porque isso é urgente. John MacArthur, ele diz assim, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente e o inferno menos horrível, e o Evangelho menos urgente. O inferno menos horrível, o Evangelho menos urgente. Parece que Satanás tem tido êxito sobre muitas vidas. Muitos não entenderam a urgência de proclamar o Evangelho. Jesus nos faz provar da vitória nele e espera que a gente leve essa oportunidade para outros. Jesus venceu a morte na cruz para nos dar a certeza da vida eterna com Ele, para a gente compartilhar isso a outros. Por fim, Jesus ele vem ao nosso encontro no caminho da frustração, Ele fala conosco, Ele nos põe em contato com a sua palavra, Ele reaquece o nosso coração para vivermos vida plena, para vivermos a vitória sobre a morte e anunciarmos a salvação nele. Corações aquecidos são corações que proclamam o Evangelho. E olha, a presença de Jesus nos aquece, o contato e a intimidade com a palavra nos aquece, mas isso tudo nos leva a aquecer ainda mais quando a gente compartilha, quando a gente testemunha, quando a gente conta para mais alguém, conta para o outro, e a gente acha mais alguém para escutar, e mais um, e mais outro, daquilo que Cristo fez em nós. Sabe por que tem muita gente fria? Sabe por que tem muita gente congelando? Porque se afastou do Senhor, se afastou das Escrituras, e não tem provado de compartilhar o Evangelho. Vai provar de compartilhar o Evangelho?
Mesmo que você não se sinta muito bem hoje, ou que você não se sinta muito bem para isso, compartilha do Evangelho. Compartilhe de quem é Cristo e das experiências que você já teve com Ele. Você vai provar do coração reaquecer. Você vai ter vontade de provar mais, de conhecer mais, de mergulhar mais. É um mergulho sem fim, sem fim. E quanto mais a gente mergulha, mais a gente prova, mais a gente experimenta, e mais magnífico é. E mais dá vontade de continuar mergulhando. Não vem para a tona, não. Deus tem mais para nós. Deus tem coisas profundas para os filhos dele. Não fique na superfície, nem na altura dos joelhos, do tornozelo, da cintura, mas mergulha. Deixa o Senhor te levar. Tenha experiências profundas com Ele, em oração, meditação, palavra, e na hora de testemunhar de quem Ele é e do que Ele fez.